Queridas, boa noite. Eu demorei um pouquinho porque eu estava fazendo esse arquivo aí que eu mandei no grupo de PDF sobre as 7 disciplinas espirituais, que foi o que a gente estudou, né? E eu espero que vocês lembrem, se não olharam o material, mas eu escolhi. E aí a ideia hoje era que a gente pudesse sentar e conversar um pouco sobre aquelas aplicações lá para a nossa vida, né? E a gente não conseguiu, mas eu estava meditando na carta de 1 Timóteo sobre as 7 disciplinas espirituais e separei alguns versículos correspondentes a cada disciplina. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Aí vocês têm um arquivo aí que eu mandei, então vocês podem ler, podem, se tiver a oportunidade, de imprimir. Isso é muito bom, deixar na Bíblia para estar lembrando, colocar em algum lugar, né? Para estar memorizando esses versículos, porque é um exemplo de como aplicar na prática, né? De como a gente manter essa disciplina no nosso coração e na prática exercitar, né? Então, vamos relembrar lá as disciplinas interiores, que são as raízes, que é primeiro, oração e jejum, adoração e louvor, meditação e leitura, né? São as três disciplinas que está relacionado ao nosso, ao que é interno, né? Que é a raiz, é aquilo que a gente precisa, que vem de dentro para fora, que a gente precisa alimentar, né? Então, a oração, né? A oração e o jejum é afinar nossas vidas à vontade de Deus. Jejum, eu não encontrei nada específico na carta, mas sobre oração tem muita coisa. Mas eu destaquei aqui o versículo do capítulo 12, versículo de 1 a 3. Eu sugiro que vocês leiam toda a carta de 1 Timóteo, isso vai ser um exercício para essa semana. Abram 1 Timóteo, leiam toda a carta, são 5 capítulos, é super rápido. Mas leiam meditando e tentando extrair essas 7 disciplinas para a vida de vocês. Vou compartilhar aqui o que eu vi. Então, para a oração, ele diz assim, olha, antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, assim, orai sem cessar. Se a gente for pegar outros textos, a gente vem números na nossa cabeça, né? Orai sem cessar lá em 1 Tessalonicenses 5, né? Então, orem, Paulo constantemente pedindo orações. Então, oração é algo intrínseco à vida do cristão, é o meio que ele tem de falar com o Senhor, né? Ok. E nós devemos orar, né? Por aqueles que estão acima de nós. Qualquer autoridade constituída, nós devemos orar. Isso é bom e agradável a Deus. A outra disciplina, adoração e louvor. Contemplar o caráter de Deus para nos transformar. Né? Adoração e louvor é o meio que a gente tem de contemplar quem Deus é, a pessoa do Senhor Deus, né? E isso é capaz de nos transformar, sim. A gente medita nisso, a gente reflete nisso, né? E aí tem vários versículos ao longo de 1 Timóteo, mas eu escolhi esse, que está no capítulo 1, 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Então, reconhecer o caráter santo de Deus, né? Os nomes que é dado para ele refletem o caráter dele. Então, exercício também ao longo das nossas leituras bíblicas, que é a gente estar adorando, louvando o Senhor, né? Meditação e leitura. Então, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Eu não falei o contexto dessa carta, não vou ter tempo para fazer isso aqui, mas Paulo está escrevendo para um discípulo dele, né? Para Timóteo. Né? Então é uma carta importantíssima assim, para quem deseja servir na obra, para diáconos, pastores, presbíteros, né? Mas para cada um de nós, não é só porque ele tinha um dom que era uma autoridade entre aqueles que ele estava servindo, né? E ele era jovem, né? Então ele está exortando a Timóteo a permanecer
firme nessas disciplinas, que aí ele ia combater o bom combate, né? Isso que ele diz nessa carta. A ênfase dessa carta é assim: eu combati o bom combate, permanece fiel, que vai acontecer isso contigo também, né? Então, até que eu chegue até aí, continua lendo as escrituras para as pessoas, né? Exorta, ensina as pessoas, né? Então, meditação e leitura. Vamos cultivar o nosso tempo com o Senhor, meditar, não só ler o versículo, mas meditar nele. Se a gente tiver outras maneiras de comentários bíblicos, outros livros que possam acrescentar essa leitura, mas a palavra é a principal, né? E as disciplinas exteriores, né? O fruto, santificação, uma vida transformada na prática, né? Ninguém o despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Isso não é um conselho só para Timóteo. Se está aqui na palavra é porque é para todo cristão. Se foi colocado na Bíblia é porque é para todo cristão olhar e observar, né? Vamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que diz, né, a Bíblia. Não nos deixemos enganar. Outra disciplina, a evangelização, o compartilhado que transformou nossas vidas para reproduzi-lo na vida de outros. Então, nós fomos evangelizados, então da mesma maneira nós precisamos evangelizar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas o nosso testemunho ele é importante, né, nesse processo. Qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele está falando de Jesus aqui. Se vocês forem nos versículos anteriores, vocês vão saber. É 1 Timóteo 2, 6, 7. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Então, Paulo dizendo, olha, aconteceu isso com Jesus. Esse é o testemunho que que muitos viram, né, que se chegou até aí é porque foi um testemunho que foi dado a determinado tempo e é verdadeiro, né? Para isso eu fui designado apóstolo, que é o apóstolo. Ele vai realmente sair do seu lugar com a tarefa, com a missão de ir, né? Para plantar novas igrejas, foi muito o que o Paulo, que realmente o apóstolo Paulo fez, né? E levar a palavra, né? Mas ele tinha como principal missão primeiro. Ele fazia isso primeiro aos judeus, mas ele foi chamado aos gentios, mas ele tinha essa preocupação de onde ele ia, ele pregava também, né, aos judeus e aos gentios. Então, nós somos os gentios, nós não somos judeus de genealogia, de genética, mas nós somos gentios e essa palavra chegou até nós, então nós devemos repassá-la. Evangelização é algo intrínseco e é um fruto desse nosso cultivo das disciplinas, da nossa vida de oração, da nossa dedicação na palavra, no convence, porque a palavra nos convence e a partir disso a gente quer compartilhar ela, devemos compartilhar ela. Então a santificação, a evangelização, vai ser um fruto disso, né? A administração do que Deus confiou às nossas mãos, para serem mais eficazes no serviço do Senhor. Muitos podem chamar de mordomia, a mordomia cristã, é a mesma coisa, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Timóteo ali está sendo chamado exclusivamente para o ministério. Não é o caso de vocês, não é o caso de muitos, né? Mas isso não significa que a gente não tem que ser diligente, né? E que a gente não tenha que administrar aquilo que Deus tem nos dado. Cada um recebeu pelo menos um dom. Então, esse dom tem que ser para a glória do Senhor. A gente tem que usar para servir a Deus. Se a gente está usando com motivo egoísta, ou se a gente não sabe como usar, né? Mas tem que refletir aí, a gente tem que tentar descobrir qual é o nosso dom e usar no serviço do Senhor, né? O dom, os talentos, tudo na nossa vida, a área financeira, a área emocional, tudo na nossa vida, a gente tem que saber administrar o controle do nosso corpo, tudo está dentro dessa área que não dá para destrinchar, mas eu acho que lá para frente a gente deve ver. E por último, comunhão. O vídeo vai ficar muito longo. O amor para com os que têm o mesmo relacionamento com Deus. Nosso motivo é edificar a vida dos nossos irmãos e sermos edificados por eles.
Esta comunhão é mais palpável, prova da realidade de Cristo para o mundo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, eu estou usando aqui uma linguagem da Bíblia NVI, tá? Será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Está em 1 Timóteo 4,6. Então é isso, comunhão. Não deixemos de ter comunhão com aqueles que professam a mesma fé que nós, porque é lá que nós vamos crescer, que nós vamos nos refinar, né? Vamos crescer mutuamente, vamos exortar, vamos praticar, né, as disciplinas juntos, até que o Senhor volte, né? Então, que sejamos firmes nesse propósito. Um abraço para vocês.